Em depoimento à CPI da Covid que aconteceu ontem, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, doutora médica pediatra Maíra Pinheiro, fez aquilo que o bolsonarismo mais sabe fazer. Mentiu um monte, não se responsabilizou por nada, protelou, enrolou e, principalmente, viu o objeto fálico onde não existia. Quer saber mais sobre o assunto? Se liga no vídeo de hoje. Deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Mas ele só pensa naquilo. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou por aqui, youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque eu tenho o prazer, a honra de ganhar a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui no YouTube. Então, se eu ganho a sua companhia e você ganha os vídeos, eu ganho, você ganha, nós ganhamos, por que não, meu filho? Por que não, minha filha? Ative as notificações também, clique aí no sininho, porque como é muito conteúdo, é muito vídeo, o YouTube vai te avisar no exato momento em que eu colocar o material no ar. Então a notificação já pinta, você já assiste. Maravilha? Bora gravar o vídeo de hoje, bora começar no tema de hoje. Eu, criança que fui nos anos 80, assisti muita escolinha do professor Raimundo, né? É aquela tradicional ainda, com o Chico Anísio e com aquela seleção de artistas, de humoristas que compunham o time daquela primeira leva, da primeira leva não, daquela leva dos anos 80, porque teve uma experiência de escolinha do professor Raimundo anterior, né? Que essa eu não acompanhei. Aquela leva dos anos 80 e a inesquecível Zezé Macedo criou um bordão, porque existiam vários bordões, era um humor de bordão, né, da escola do professor Raimundo. Cada personagem tinha o seu, uma coisa herdada do humor do rádio. Zezé Macedo tinha aquele bordão que você ouviu aí, que só pensa naquilo, né? Sempre assim, o professor Raimundo Chico Anísio colocava uma palavra um pouco mais exótica, digamos assim, e ela via a sexualidade em tudo. Naturalmente, isso tinha um recurso, tinha um fim cômico que era atingido por conta da qualidade, por conta de um contexto de época. Tudo isso tem que ser levado em conta naquele humor desenvolvido pela escola do professor Raimundo. Eu confesso que eu não vi essa reedição que o Viva faz agora com essa nova geração do humor brasileiro, reinterpretando esses personagens clássicos. Não assisti, mas é muito elogiada, né? Parece que realmente os caras conseguiram aí desenvolver um trabalho interessante em relação nessa reatualização dos personagens da escolinha do professor Raimundo. Não assisti, não posso falar a respeito. Não me ligo mais, né, tanto nesse tipo de humor. Nos anos 80 era diferente, né? Era outro, eu era outro e o mundo era outro, né? O que acontece é que o bolsonarismo parece o bordão dessa personagem interpretada pela Zezé Macedo. Eles só pensam naquilo. É impressionante o quão as questões envolvendo sexualidade incomodam o bolsonarismo, né? E aí você vê a visão deturpada da tal Capitã Cloroquina. Ela não gosta, né? Ela gosta de ser chamada doutora Maíra Pinheiro, cearense, lá do Ceará. Ela conseguiu enxergar um objeto fálico num logo comemorativo dos 120 anos da Fiocruz. Naturalmente, qualquer objeto em riste tem um caráter fálico. Esse microfone tem um caráter fálico, o braço de uma guitarra tem um caráter fálico, um punho erguido tem um caráter fálico, mas isso depende muito mais de quem olha do que do objeto em si, certo? Um monolito, uma torre, gente, é infinito, né? Um hidrante, sei lá. Porque os objetos estão aí. E enxerga, interpreta aquilo como tal, quem o enxerga, certo?
a doutora Maíra enxergou o objeto fálico na Fiocruz? Porque existe uma predisposição do bolsonarismo a sexualizar os assuntos, porque devido a uma construção histórica do nosso país, um golinho d'água que a garganta pegou. Devido a uma construção cultural histórica do nosso país, de uma formação cristã, católica muito arraigada, nós acabamos nos moralizando demais o sexo. Por exemplo, isso é uma característica mais ocidental. No Oriente, a relação com a nudez, com a sexualidade, ela caminha por são outras nuances que permeiam essa relação. Aqui no Brasil, mais ainda do que outras regiões do mundo, nós moralizamos, talvez os Estados Unidos seja um paralelo, mas moralizamos muito isso. E o bolsonarismo faz uso dessa moral um tanto quanto deturpada de algo natural, afinal, nenhum de nós estaria aqui onde estamos se não fosse um ato sexual, se não fosse o orgasmo de alguém, não estaríamos aqui. O bolsonarismo trabalha isso eivado dos tabus, eivado dos preconceitos, eivado dessa cultura, radicalizando algo que a gente deveria, para o bem da própria saúde mental, para a melhoria da saúde mental do povo brasileiro, deveríamos normalizar o assunto, mas não. Eles reforçam, eles trabalham no estereótipo mais tacanho, mais rasteiro. E aí você vê que o bolsonarismo, na verdade, é um bando de alunos da sexta série ou da quinta série. Você se recorda quando a professora de ciências ou o professor de ciências foi lá pela primeira vez mostrar o aparelho reprodutor masculino, feminino na escola? Foi que tanto de criança dando risadinha. O bolsonarismo é isso. Na vida toda, na idade adulta e na velhice. Porque uma coisa é você estar naquele contexto infantil, vendo aquelas coisas, numa situação, numa circunstância em que você não tem a maturidade e está ali num ambiente de descoberta, de uma excitação e tudo mais. Vá lá, se justifica pela imaturidade das crianças, dos pré-adolescentes, quando vão ter as aulas de orientação da correta orientação, da correta orientação em relação à educação sexual, que é necessária sob a perspectiva biológica e sob a perspectiva comportamental, que é necessária para se dar a determinada faixa etária. O problema é ver um bando de adultos sexualizando tudo onde não há. E é o caso específico, em particular, da doutora Maíra. Veja bem, o depoimento dela teve 5 pontos principais aqui elencados pela revista Exame, e eu sempre deixo o toque. Leiam os links que eu deixo na descrição do vídeo. As matérias que eu faço a pesquisa, que eu me calco e tudo mais, elas estão sempre disponíveis aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Acesse lá e leia, beleza? Vai abrir sua cabeça, meu velho. Quando você lê, você consegue conectar melhor a sua reflexão. Foram 5 pontos principais, né? Cloroquina em tratamento precoce, falta de oxigênio em Manaus, aplicamento Tratikov, imunidade de rebanho e lockdown, posições da OMS e de sociedades médicas. A equipe, a assessoria do relator, do senador Renan Calheiros, relatou 11 contradições e elencou que, em dado momento, ela ou entrou em autocontradição ou também entrou em contradição perante aquilo que outros depoimentos já haviam colocado, principalmente o do general Pazuello, que é o chefe dela, né? Que era o chefe dela por ser ministro e ela secretária na mesma pasta. Os 11 pontos elencados pela assessoria do senador Renan Calheiros são tratamento precoce, medicamentos para Covid, pesquisa na área de infectologia, cloroquina, Tratikov, OMS e Conitec, população pediátrica, isolamento social, comando do Ministério da Saúde, crise em Manaus e falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, tudo. E o que impressiona é que quem monitora as redes sociais bolsonaristas, e também está linkada aqui embaixo a matéria da jornalista Malu Gaspar, em que ela acompanha os grupos de Zap e os grupos de Telegram bolsonarista, na narrativa dessa rapaziada,
a doutora Maíra teria jantado os senadores. Está sendo muito comum esse termo, né? Foi assim no depoimento do Pazuello, foi assim agora no depoimento da doutora Maíra, da capitã Cloroquina. Eles acham que quando eles mentem, como vem mentindo, da forma descarada como vem acontecendo durante a CPI, eles estão jantando os senadores. Por não comprometer o Bolsonaro, e é preciso que eles reconhecer que eles estão muito bem treinados para a ocasião, eles mentem numa desfaçatez de envergonhar Pinóquio. E mentem, e as contradições pintam e segue o jogo. Com o Pazuello já havia sido assim, com o Fábio Weingarten já havia sido assim, com o Ernesto Araújo já havia sido assim, e agora a doutora Maíra Pinheiro repete essa característica dos depoimentos bolsonaristas na CPI. Contudo, não é isso que as redes estão percebendo. Tem um site chamado Essa Tal Rede Social, que eles são especializados em fazer leituras da repercussão dos grandes assuntos dentro do Twitter. E aí eles fizeram ontem uma análise, no final do dia ontem, no dia 25 de maio, da CPI e o fluxo das redes. O bolsonarismo não está conseguindo controlar a narrativa nas redes sociais no que envolve a CPI da Covid-19, como conseguia fazer em relação aos outros assuntos. Por alguns motivos, e o texto lista. Primeiro é que outros atores começaram a se preocupar e compreender a lógica do flow, ou seja, de como os fatos vão se encadeando e vão criando uma história, a tal da narrativa. Outros atores de oposição ao bolsonarismo compreenderam e fazem isso. Aqui no YouTube, por exemplo, isso acontece. Antes, o bolsonarismo andava de braçada por aqui. Hoje não acontece mais. A existência do meu canal, tentando trazer uma outra abordagem, uma reflexão aprofundada dos fatos, é exemplo disso. Na eleição de 2018 eu não estava trabalhando. Agora estou aqui. Em 2022 continuarei trabalhando aqui dessa forma. Vários outros canais fazem isso. E isso vai pulverizando a informação e tirando o monopólio do contexto, do flow, do bolsonarismo. E aí esse mesmo texto coloca a questão da catarse. O bolsonarismo não está pronto para lidar com catarse. E a CPI, embora tenha todas as características de flow, ela é catártica pelo tema sensível de 452 mil mortes que estamos lidando e com esse aumento com o diário desse trágico número, dessa trágica marca. Isso é o que está pegando para o bolsonarismo. E é nisso que nós devemos atentar a fazer análise. Essa questão que envolve uma abordagem até da psicanálise, essa sanha excessiva do bolsonarismo por gay, por sempre ter uma piadinha de cunho sexual, em particular o Bolsonaro, parte dele, e isso se irradia pela base, e a doutora Maíra Pinheiro é um exemplo disso, né? Uma médica que sabe o que é o corpo humano. Sexualizar um logotipo da Fiocruz remete à psicanálise. Assim como todas as metáforas sexuais que diariamente Jair Bolsonaro coloca para a sociedade brasileira, demanda psicanálise. Demanda se permitir mais, talvez. Como diz o Lu Santos, né? Vamos nos permitir. O bolsonarismo talvez precisa mais se permitir em relação ao sexo, ser menos tabu, para ter uma visão mais relaxada, mais fluida desse ato animal que é o sexo. Algo animal de todas as espécies que é o sexo. Eu sei, os nerds vão falar, tem espécie que não sei o quê. Beleza. Da ampla, esmagadora maioria das espécies vivas. Compreende o fundo psicanalítico que há nisso e como isso contamina e interfere no debate, porque a sociedade brasileira, uma parcela significativa, compactua com essa visão quinta série perante o sexo. E nenhuma médica consegue se escapar dessa questão tão pueril, tão boba, de ver objeto fálico em uma torre. Está muito mais na cabeça dela do que na torre em si. O problema não está na torre, está em quem enxerga a torre. E no caso, ela, doutora Maíra Pinheiro, no Jair Bolsonaro, e nesse secto limitado, que precisam de tratamento, precisam se permitir em relação ao sexo. E eu quero saber a sua opinião, por favor. A opinião é aqui embaixo, deixe seu comentário. E se chegou até aqui, joinha na fita. Deixe seu like, é importantíssimo para mim a sua interação, para que faça o canal, os vídeos que aqui compartilho, chegarem mais longe, beleza? Sexta-feira, eu e André Rodrigues vamos receber uma influência tremenda no jornalismo que eu pratico
que eu leio desde que eu era criança, que é a Cileide Alves. Ela já trabalhou, já deu a honra de trabalhar conosco no Tempo na Interativa, saiu, foi seguir o seu caminho profissional. Vamos conversar sobre sua trajetória, sobre política. Ela escreveu a mais completa biografia sobre Iris Rezende. Vamos nos aprofundar nessa conversa. Sexta-feira, às 9 da noite. Separe a sua cerveja que a gente vai trocar essa ideia esperta com a Cileide Alves, beleza? Sabadão ainda não conversei com o Morgan, não sei se vai ser Morgan Costa, não sei se vai ser Dance of Myself. Hoje eu converso com ele, amanhã eu dou a resposta para vocês certinho, beleza? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis!